Segredo número 4. Adote a solução dos 6%. Nesse capítulo, a autora vai estar falando sobre o açúcar, sobre como o açúcar ele interfere diretamente na condição emocional da pessoa. Então, ela conta a história da Kelly, que a Kelly, desde pequena, tomava grande quantidade de refrigerante nas refeições. A mãe dela encarava aquilo enquanto amor. Os pais da mãe não conseguiram dar refrigerante para ela durante as refeições, por serem muito pobres, e ela, dava isso com amor para a filha, Os pais, geralmente, eles buscam fazer para os filhos o que eles não tiveram, Então, assim, outro dia eu visitei a casa de uma pessoa que no armário tinha caixas de chocolate, caixas de Fini, caixas de doces diversos. A pessoa vive num quarto e cozinha, muito, numa condição, assim, do meu ponto de vista, bem precária de moradia, mas tem doces e caixas de doce que cumprem depósito de doce, porque acredita que aquilo é um carinho, é um amor pelos filhos, Uma das meninas tá com uns 25 quilos acima, com 12 anos. A esposa tá, com problema. O rapaz é magro, por uma condição genética, mas foi parar no hospital, porque é aquela pessoa que chega em casa não toma água, toma Dolly. Então, assim, é complicado, Aí essa Kelly, uma amiga fez, uma aposta com ela, um desafio, para que ela ficasse 30 dias sem comer doce e cada vez que ela saísse, voltasse ao primeiro dia. E nisso, ela foi difícil, mas ela conseguiu, e ela foi relatando que ela foi melhorando depois de um tempo, Estudos realizados na Universidade Johns Hopkins e em vários outros lugares descobriram que o simples gosto do açúcar na língua faz com que o cérebro libere compostos químicos semelhantes à morfina, chamados endorfinas, que servem para acalmar os nervos e produzir um barato natural. A propósito, também se consegue um barato de endorfinas com a meditação, com uma risada bem forte, com exercícios. É o gosto dos doces que acalma os bebês, que convence as crianças a comer cereais matinais e que aquece o coração dos amantes. O barato natural. O corpo é programado para amar doces. Trabalha esse instinto natural, incluindo pequenas quantidades de doces de qualidade em sua dieta, e você conseguirá melhorar o humor sem sacrificar a cintura. Eu vou pegando as partes que eu grifei e no final eu dou uma repassada em algumas coisas, tá? Para o áudio não ficar muito longo. Açúcar vicia? Pesquisas feitas na Universidade de Princeton mudaram tudo isso, Ela estava falando assim, que muitas pessoas dizem que não, que açúcar não vicia, que é um hábito, E aí eles fizeram uma pesquisa. Tais estudos mostraram que animais alimentados com uma dieta rica em açúcares exibiam todos os sintomas de abstinência, incluindo agitação e nervosismo, quando privados de açúcar. As autópsias também revelaram mudanças no cérebro que imitaram o vício por drogas. Bastou reintroduzir o açúcar na dieta para os animais fazerem a festa, o que é um comportamento clássico do abuso de uma substância, diz Bartley, PhD e professor de psicologia em Princeton, coordenador dos estudos. O simples gosto do açúcar na língua faz com que o cérebro libere endorfinas, e esse composto, parente da heroína e da morfina, é altamente viciante. Os hormônios ligados ao estresse, em particular o cortisol, aparentemente se encarregam de dar resposta de fuga ou de enfrentamento a qualquer ameaça, mas também bagunçam os níveis dos compostos químicos relacionados ao controle do apetite, como a serotonina. Esses alimentos, por sua vez, estresse, ou seja, acabamos buscando os alimentos como forma de automedicação. Esse mecanismo de luta e fuga, vou falar um pouquinho dele no final, tá? Que aumenta o nível de cortisol e tal. Eu vou trazer alguma coisa no finalzinho desse áudio. Aí ela vai falando que você come mais açúcar do que pensa. E vou falar um pouquinho dos carboidratos. Os carboidratos, eles são divididos em dois grupos, complexos e simples. Os carboidratos complexos, eles são encontrados na aveia, batata doce, em alimentos que são mais fibrosos. No geral, eles têm um índice glicêmico mais baixo, tá? Você fica satisfeito e tem menor probabilidade de abusar da comida no resto do dia. Eles têm uma
cadeia mais prolongada e eles precisam ser quebrados. Isso vai fazendo com que vai mandando, não tem impacto insulínico, então não vai um monte de açúcar de uma vez para o seu sangue, ok? Aí, por outro lado, os carboidratos simples ou açúcares estão prontos para o consumo imediato. Então, eles requerem uma digestão e são absorvidos rapidamente, elevando com excesso e com velocidade as taxas de açúcar no sangue. Esses alimentos têm alto índice glicêmico, né? Então, assim, açúcar engorda, né? O problema não é o que você come não é o que você faz de vez em quando, mas sim o que você faz com frequência. É a fartura de açúcar que está acabando conosco em termos de humor e de peso. O açúcar é um depressor. Depois de 30 minutos do barato do açúcar, as taxas de açúcar no sangue despencam e você começa a cair mais rápido que um avião sem combustível. O período de torpor se arrasta, deixando você sonolento por muitas horas depois. Enquanto os grãos de qualidade representam enorme ajuda no combate à depressão, o açúcar só piora as coisas. Estudo na Universidade do Sul, do Alabama, descobriram que, ao contrário dos jovens lindos e comedores de açúcar da praia, muitas pessoas que combatem a fadiga e a depressão relataram se sentirem melhores 1 ou 2 semanas após cortarem o açúcar da dieta. Conforme a fadiga melhora, melhora também a depressão. Os pesquisadores concluíram que, comparado ao barato temporário conseguido com a ingestão de açúcar, a eliminação desse alimento da dieta é uma solução permanente nos casos de depressão de muitas pessoas. Parei aqui na página 149, tá? Eu continuo amanhã das cáries ao câncer. Aí eu vou falar 2 coisas. A primeira é com relação ao mecanismo de luta e fuga. Nós temos um mecanismo de luta e fuga, que é a amígdala lá do cérebro, ela fica sempre de olho para ver, para ficar de olho lá nos perigos do dia a dia. Quando isso fica o tempo todo ativado, você vai liberar quantidades grandes de cortisol no seu corpo. E o cortisol, ele vai bagunçar aí algumas questões. Ele é um dos responsáveis, pelo aumento de tecido adiposo na região abdominal. Então, assim, quando você tem uma estabilidade emocional, você vai liberar menos cortisol, vai acumular menos gordura abdominal e vai ter maior controle sobre o que você decide enquanto você vai comer. O que você come, o que você decide comer, está diretamente ligado ao seu emocional, o primeiro alimento que nós ingerimos é o alimento materno, que é doce. A probabilidade de se recorrer ao doce quando você está deprimido é muito alta. Aí tem adultos que às vezes falam assim: eu prefiro salgado. Aí, assim, o salgado que ele prefere é uma coxinha, é uma torta, é um pão, é uma pizza, é um frango frito com uma casquinha crocante. Gente, isso é açúcar do mesmo jeito. Tá? Quando for metabolizado, o seu corpo não vai metabolizar o salgado ou o doce. Ele vai metabolizar o carboidrato com alto índice glicêmico, que vai dar impacto insulínico. Então, independente aí do que o seu paladar diz, enquanto você é adulto, independente disso, tudo que tem uma grande quantidade, uma grande carga glicêmica, vai gerar impacto insulínico, e para o seu cérebro é açúcar. Não tem muita conversa com relação a isso, Dificilmente você pega uma pessoa que está deprimida e fala assim: estou deprimido, vou comer um prato de brócolis com frango cozido, A pessoa vai pegar a primeira coisa que tem e dificilmente ela vai saber o que comeu. Você pega uma pessoa, que não está bem: o que você comeu ontem? Não sei. Mas você jantou? Jantei. Não vai saber. E em casos de obesidade mórbida, muitas vezes eles não sabem nem a quantia, não sabem o que comeu, e em alguns casos eles relatam que eles não comeram, que eles estão sem comer, tá? Quem acompanha, os estudos do Hospital das Clínicas, do Hospital São Paulo, vê em relato, pessoas que estavam na fila para bariátrica, caso psiquiátrico, enfim, eles trazem muitas dessas falas. A outra coisa é com relação ao açúcar. Para quem tem depressão, ele é veneno, Quanto mais açúcar você ingere, mais deprimido você fica.
Só que nessa tem aquela pegada, né? A depressão, ela dá uma vontade muito grande de comer alimentos, né? Eu falo que são concessões alimentares, né? Então, assim, quanto mais concessões alimentares você fizer, pior você vai ficar. Então, é sempre bom ter ciência do que está acontecendo para que você possa, assim, dar continuidade ao que você decide fazer enquanto vida, né? Eu sei que tem pessoas no grupo que passaram por processos depressivos, eu acompanhei algumas pessoas diretamente. Então, assim, é sempre bom se ter noção e ciência do que está acontecendo com você. Tudo bem, gente? Amanhã eu dou continuidade aqui ao segredo número 4 e nós vamos dando aí sequência ao estudo. Beijo, tchau.